Você já teve a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa? De acordar todos os dias seguindo um roteiro que não foi escrito por você, mas que de alguma forma se tornou sua realidade? Se neste exato momento você sente que há algo profundamente errado com a direção que sua vida tomou, algo que você não consegue colocar o dedo, mas que sussurra constantemente em seus ouvidos, que vou. Então você precisa ouvir o que tenho para compartilhar nos próximos minutos. Porque existe uma descoberta revolucionária de Carl Gustav Jung que pode explicar exatamente por que você se sente preso nessa armadilha existencial e, mais importante ainda, como você pode essas correntes invisíveis que impedem sua verdadeira transformação. Imagine por um momento que toda a sua vida você esteve olhando para o mundo através de uma janela embaçada, acreditando que aquela visão turva era a realidade completa. Jung descobriu que a maioria das pessoas vive exatamente assim, presas em padrões inconscientes que foram moldados não por suas escolhas conscientes, mas por forças psíquicas que operam nas sombras de sua mente. Ele chamou isso de viver sob o domínio da persona, uma máscara psicológica tão convincente que acabamos acreditando que ela é quem realmente somos. E aqui está o ponto crucial que pode mudar tudo para você. Enquanto você continuar alimentando essa falsa identidade, enquanto continuar negando e rejeitando os aspectos mais autênticos de sua persona, relacionamentos superficiais e uma sensação constante de que algo vital está faltando em sua existência, o que Jung descobriu através de décadas de pesquisa e observação clínica vai contra tudo que a sociedade moderna nos ensina sobre crescimento pessoal e sucesso. Ele revelou que a verdadeira transformação não acontece quando tentamos nos tornar uma versão melhorada de quem pensamos que somos, mas sim quando temos a coragem de mergulhar nas profundezas de nossa psique e integrar aquilo que mais tememos em nós mesmos. Essa jornada, que ele chamou de individuação, é o processo mais desafiador e, ao mesmo tempo, mais libertador que um ser humano pode empreender. É a diferença entre viver uma vida de imitação, seguindo scripts sociais pré-programados, e descobrir sua verdadeira natureza, aquela que existe além das expectativas dos outros e das máscaras que você aprendeu a usar para sobreviver no mundo. A razão pela qual tantas pessoas sentem que suas vidas estão estagnadas, que não importa quantos cursos façam, quantos livros de autoajuda leiam ou quantas mudanças externas implementem, nada realme. Conectada com essa resistência inconsciente em enfrentar aquilo que Jung chamou de sombra. A sombra não é apenas os aspectos negativos de nossa personalidade que preferimos esconder, mas também nossos potenciais não desenvolvidos, nossos talentos reprimidos e nossa vitalidade autêntica que foi sacrificada em nome da aceitação social. Quando você compreende esse conceito e aprende a trabalhar com sua sombra, ao invés de contra ela, algo extraordinário acontece. Você para de lutar contra si mesmo e começa a acessar reservas de energia e criatividade que nem sabia que existiam. O que vou revelar para você a seguir não é apenas teoria psicológica abstrata, mas um mapa prático para a transformação real que Jung testou não apenas em seus pacientes, mas em si mesmo ao longo de sua própria jornada de individuação. Você descobrirá por que todas as tentativas de mudança superficial falharam até agora, como identificar os padrões inconscientes que sabotam seu progresso e, mais importante, como iniciar o processo de integração que finalmente permitirá que sua vida autêntica emerja. Prepare-se para questionar tudo o que você acreditava saber sobre crescimento pessoal, porque o que Jung descobriu sobre a natureza humana vai desafiar suas concepções
mais fundamentais sobre quem você é e quem pode se tornar. Deixe-me começar contando sobre um paciente que Jung atendeu durante seus anos de prática clínica, um homem bem-sucedido nos negócios, respeitado em sua comunidade, pai de família exemplar, mas que, em suas próprias palavras, sentia-se como um ator que havia esquecido quem era quando as cortinas se fechavam. Este homem havia construído uma identidade tão perfeita, uma persona tão convincente, que perdeu completamente o contato com sua verdadeira natureza. Jung percebeu que este não era um caso isolado, mas sim um padrão universal na sociedade moderna. Vivemos tão intensamente através de nossas máscaras sociais que acabamos nos identificando completamente, não para se tornar nossa identidade completa. A persona, conceito central na psicologia junguiana, é essa máscara psicológica que desenvolvemos para navegar no mundo social. É o profissional competente no trabalho, o pai ou mãe dedicado em casa, o amigo confiável nos relacionamentos. Até aqui, nada problemático. O problema surge quando confundimos essa máscara com nossa verdadeira identidade. Jung observou que quando isso acontece, nossa energia vital começa a esgotar, porque estamos constantemente tentando sustentar uma imagem que não é completamente autêntica. É como tentar respirar através de uma máscara muito apertada. Funciona por um tempo, mas eventualmente você se sente sufocado, exausto, desconectado de si mesmo. Essa é a razão pela qual tantas pessoas relatam uma sensação de vazio existencial, mesmo quando suas vidas parecem perfeitas do lado de fora. Jung descobriu algo revolucionário sobre esse mecanismo. A persona não é apenas uma máscara que colocamos conscientemente, mas um sistema complexo de defesas psicológicas que se desenvolve automaticamente desde a infância. Aprendemos cedo quais aspectos de nossa personalidade são aceitos e recompensados e quais devem ser escondidos ou suprimidos. Com o tempo, essa seleção se torna tão automática que perdemos a consciência de que está acontecendo. O menino que aprende que sua sensibilidade não é bem-vinda desenvolve uma persona forte que esconde completamente sua natureza empática. A menina que percebe que sua assertividade incomoda desenvolve uma persona doce, que mascara sua força natural. O problema é que esses aspectos rejeitados não desaparecem, eles se acumulam no que Jung chamou de sombra. O que torna essa situação ainda mais complexa é que a sociedade moderna não apenas encoraja, mas exige que mantenhamos nossas personas constantemente ativas. Através das redes sociais, estamos sempre performando uma versão curada de nós mesmos. No trabalho, precisamos manter uma imagem profissional impecável. Nos relacionamentos, sentimos pressão para ser o parceiro perfeito. Jung alertou que essa hiperativação da persona leva ao que ele chamou de inflação psicológica. Começamos a acreditar que realmente somos essa imagem idealizada, perdendo contato com nossa humanidade complexa e imperfeita. Quando inevitavelmente falhamos em sustentar essa perfeição, experimentamos não apenas decepção, mas uma crise profunda de identidade. A chave para compreender por que sua vida não muda está exatamente aqui. Enquanto você continuar investindo toda a sua energia em manter e aperfeiçoar sua persona, enquanto continuar acreditando que você permanecerá preso em um ciclo de esforço constante sem transformação real. Jung ensinou que a verdadeira mudança começa quando temos a coragem de questionar nossa identificação com a persona e começamos a explorar quem somos quando ninguém está olhando, quando não precisamos impressionar ou agradar ninguém. Esse é o primeiro passo na jornada de individuação e é também o mais assustador, porque significa começar a desmontar a identidade
que construímos tão cuidadosamente ao longo dos anos. Se a persona é a máscara luminosa que mostramos ao mundo, a sombra é tudo aquilo que escondemos não apenas dos outros, mas principalmente de nós mesmos. Jung descreveu a sombra como a parte da personalidade que o ego consciente não reconhece ou não quer reconhecer. E aqui está um insight crucial que pode revolucionar sua compreensão sobre por que você, mas também potenciais positivos que foram suprimidos porque não se encaixavam na imagem que você ou outros tinham de quem você deveria ser. Quando uma pessoa extremamente organizada rejeita completamente sua espontaneidade natural, essa espontaneidade não desaparece, ela vai para a sombra. Quando alguém que se orgulha de ser sempre racional suprime completamente sua intuição e emocionalidade, essas qualidades se tornam parte de sua sombra, operando de forma inconsciente e muitas vezes sabotando seus esforços conscientes. Jung passou anos estudando como a sombra se manifesta na vida cotidiana, e suas observações são perturbadoras e libertadoras ao mesmo tempo. A sombra se revela através de nossas reações emocionais desproporcionais, nossos julgamentos severos sobre outros, nossos sonhos perturbadores e, mais importante, através da repetição compulsiva de padrões autodestrutivos que nossa mente consciente jura que não quer repetir. Você já se pegou fazendo exatamente aquilo que prometeu que nunca faria? Já se viu reagindo de forma explosiva a algo que objetivamente não merecia essa intensidade? Já notou como certas características em outras pessoas te irritam de forma inexplicável? Esses são sinais de que sua sombra está tentando se comunicar com você, mostrando aspectos de sua personalidade que precisam ser reconhecidos e integrados, ao invés de combatidos e rejeitados. O conceito mais revolucionário de Jung sobre a sombra é que ela não é nossa inimiga, mas nossa aliada mais poderosa no processo de individuação. Ele descobriu que quando paramos de lutar contra a nossa sombra e começamos a dialogar com ela, quando paramos de tentar eliminar aspectos de nós mesmos que consideramos inaceitáveis e começamos a comper psíquica, que estavam sendo desperdiçadas nessa guerra interna constante. A pessoa que sempre se viu como boa demais e suprimiu completamente sua capacidade de dizer não, quando finalmente integra sua agressividade natural, não se torna uma pessoa má, mas alguém com limites saudáveis e energia renovada. O indivíduo que se orgulhava de sua força e independência, quando finalmente aceita sua vulnerabilidade e necessidade de conexão, não se torna fraco, mas autenticamente humano. A sociedade moderna tornou o trabalho com a sombra especialmente desafiador porque vivemos em uma cultura que promove a negação sistemática de qualquer coisa que não seja positiva, produtiva e socialmente aceitável. Somos bombardeados com mensagens sobre pensar positivo, manter a vibração alta, eliminar a negatividade, sem compreender que essa negação da totalidade da experiência humana é exatamente o que nos mantém presos em ciclos de superficialidade e insatisfação. Jung alertou que quando uma sociedade inteira se recusa a reconhecer e integrar seus aspectos sombrios, esses aspectos não desaparecem. Eles se manifestam de formas coletivas através de projeções, conflitos, vícios e outras formas de acting out inconsciente. No nível individual, isso se traduz em sintomas como ansiedade crônica, depressão, vícios, relacionamentos disfuncionais e uma sensação persistente de que algo vital está faltando na vida. O trabalho com a sombra que Jung propunha não é um exercício de autoindulgência ou permissividade moral, mas sim um processo rigoroso de autoconhecimento que requer coragem, honestidade brutal e, paradoxalmente,
autocompaixão profunda. Envolve reconhecer que somos seres complexos e contraditórios, que carregamos luz e escuridão, potencial criativo e destrutivo, capacidade de amor e de ódio, generosidade e egoísmo. Quando paramos de tentar ser uma versão editada e espiritualmente correta de nós mesmos e começamos a abraçar nossa humanidade completa, quando aprendemos a ter relacionamentos honestos com aí sim começamos a experimentar a liberdade real que vem de não ter que sustentar uma imagem impossível de perfeição. Esse é o segundo passo crucial na jornada de individuação e é também onde a maioria das pessoas para, porque requer um nível de honestidade consigo mesmo que nossa cultura simplesmente não ensina ou encoraja. A individuação, conceito central de toda a obra de Jung, não é o que a maioria das pessoas imagina quando pensa em desenvolvimento pessoal. Não se trata de se tornar especial, único ou superior aos outros, mas sim de se tornar indivíduo, inteiro, autêntico, de desenvolver uma relação consciente com todas as partes da psique, incluindo aquelas que preferimos ignorar. Jung observou que a maioria das pessoas passa a primeira metade da vida construindo um ego forte e uma persona eficaz para navegar no mundo social e profissional, mas que na segunda metade da vida surge uma pressão psíquica natural para ir além dessas construções e descobrir quem realmente somos quando todas as máscaras são removidas. É um processo que não pode ser forçado ou acelerado através de técnicas superficiais, mas que requer uma entrega profunda ao que Jung chamou de o arquiteto interior, a sabedoria psíquica natural que nos guia em direção à totalidade. O que torna a individuação tão desafiadora é que ela requer que abandonemos a fantasia de controle total sobre nossas vidas e nos abramos para um processo que tem sua própria lógica e timing. Jung descobriu que a psique tem uma tendência natural em direção à totalidade e à autorrealização, mas que essa tendência é frequentemente bloqueada por nossa necessidade de manter uma imagem consistente de nós mesmos e por nosso medo de enfrentar aspectos desconhecidos de nossa personalidade. O processo de individuação nos convida a desenvolver uma relação diferente com nossa vida interior, ao invés de tentar controlar e dirigir nossos pensamentos e emoções. Aprendemos a observá-los, dialogar com eles e compreender as mensagens que estão tentando nos transmitir. É uma mudança fundamental de paradigma, de tentar moldar nossa psique de acordo com ideais externos para aprender a colaborar com nossa natureza psíquica autêntica. Jung identificou várias fases naturais no processo de individuação, cada uma apresentando seus próprios desafios e oportunidades de crescimento. Após o reconhecimento da persona e o encontro inicial com a sombra, surge o que ele chamou de confronto com o anima ou animus, aspectos contra-gendered da psique que carregam qualidades que nossa educação de gênero nos ensinou a rejeitar ou subdesenvolver. Para homens, isso pode significar desenvolver uma relação consciente com sua sensibilidade, intuição e capacidade de receber. Para mulheres, pode envolver integrar sua assertividade, lógica e poder pessoal. Mas Jung enfatizou que esses arquétipos não se limitam a questões de gênero. Eles representam polaridades psíquicas mais amplas que todos precisamos equilibrar: ação e receptividade, lógica e intuição, força e vulnerabilidade, independência e interdependência. À medida que o processo de individuação se aprofunda, Jung observou o surgimento do que ele chamou de função transcendente, a capacidade da psique de criar sínteses criativas entre elementos aparentemente opostos da personalidade. É neste estágio que começamos a experimentar uma liberdade genuína das limitações
de nossa programação anterior. Não porque rejeitamos completamente nosso condicionamento, mas porque desenvolvemos uma perspectiva mais ampla que pode escolher conscientemente quando seguir padrões familiares e quando transcendê-los. Essa é a diferença crucial entre rebelião adolescente contra normas sociais e individuação madura. A rebelião ainda está definida em oposição a algo externo, enquanto a individuação está centrada em uma autenticidade que emerge de dentro. A pessoa individuada não precisa provar sua unicidade através de comportamentos contrários ou excêntricos. Sua autenticidade se manifesta naturalmente através de escolhas que estão alinhadas com sua natureza mais profunda. O objetivo final da individuação não é a perfeição ou a eliminação de todos os conflitos internos, mas o que Jung chamou de realização do self, um estado de consciência onde reconhecemos e honramos tanto nossa natureza individual quanto nossa conexão fundamental com algo maior que nós mesmos. Jung descobriu que quando as pessoas completam significativos estágios do processo de individuação, elas relatam uma sensação paradoxal de ser simultaneamente mais themselves e mais conectadas com a humanidade como um todo. Param de buscar validação externa constante porque desenvolveram uma fonte interna de valor e direção. Seus relacionamentos se tornam mais autênticos porque não precisam mais manter máscaras elaboradas. Seu trabalho se torna mais significativo porque está alinhado com seus valores e talentos reais ao invés de expectativas sociais. Mais importante ainda, desenvolvem o que Jung chamou de personalidade religiosa, não necessariamente ligada a uma religião específica, mas uma reverência pela vida, pelo mistério da existência e por sua própria jornada de crescimento e descoberta. Jung fez uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão da psique humana. Além do inconsciente pessoal, formado por nossas experiências individuais reprimidas ou esquecidas, existe um nível mais profundo que ele chamou de inconsciente coletivo, uma camada da psique que é compartilhada por toda a humanidade e que contém padrões universais de comportamento e significado que ele denominou arquétipos. Esses arquétipos não são conceitos abstratos, mas forças psíquicas reais que influenciam profundamente como percebemos o mundo, como nos relacionamos com outros e como damos sentido às nossas experiências. O herói que embarca em jornadas transformadoras, a grande mãe que nutre e protege, o sábio que busca verdade e compreensão, a sombra que representa tudo o que rejeitamos, o trapaceiro que quebra regue, moldando nossos sonhos, fantasias, relacionamentos e escolhas de vida de maneiras que raramente reconhecemos. A genialidade da descoberta de Jung sobre os arquétipos é que ela nos oferece um mapa para compreender por que certas experiências e conflitos parecem universais na experiência humana. Quando você se sente chamado para uma jornada de crescimento pessoal, está sendo tocado pelo arquétipo do herói. Quando se vê preso entre a necessidade de ser independente e o desejo de ser cuidado, está navegando a tensão entre diferentes complexos arquetípicos. Quando se sente atraído por figuras que representam sabedoria ou poder, está projetando arquétipos que precisam ser desenvolvidos em sua própria psique. Jung descobriu que quando aprendemos a reconhecer essas forças arquetípicas operando em nossa vida, quando paramos de ser completamente identificados com elas e desenvolvemos uma relação consciente, criatividade e sabedoria que transcendem nossa experiência pessoal limitada. O trabalho com arquétipos oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre problemas que pareciam pessoais e únicos. Quando você compreende que sua luta com a autoridade não é apenas sobre seu relacionamento específico com seus pais, mas também sobre sua relação
com o arquétipo do pai e tudo o que ele representa, Istri, proteção, julgamento, você ganha acesso a recursos simbólicos e energéticos muito mais amplos para resolver essa questão. Quando reconhece que sua dificuldade em acessar sua criatividade não é apenas uma limitação pessoal, mas uma desconexão de arquétipos criativos, como o artista ou a musa, você pode começar a trabalhar diretamente com essas energias através de rituais, imaginação ativa e outras práticas que Jung desenvolveu. Os arquétipos não são apenas conceitos interessantes, eles são ferramentas práticas para transformação que podem ser ativadas e integradas de maneiras que produzem mudanças reais e duradouras em sua vida. Jung passou décadas estudando como os arquétipos se manifestam em diferentes culturas e descobriu que, embora suas expressões externas possam variar dramaticamente, os padrões subjacentes permanecem notavelmente consistentes. Isso sugere que estamos lidando não com construções sociais arbitrárias, mas com estruturas psíquicas fundamentais que são parte de nossa herança humana básica. O arquétipo da jornada do herói aparece em mitologias de culturas que nunca tiveram contato umas com as outras. O arquétipo da grande mãe é venerado em sociedades completamente diferentes através de símbolos e rituais surpreendentemente similares. Isso significa que quando você se conecta conscientemente com arquétipos, está acessando uma sabedoria que transcende sua experiência pessoal e cultural limitada, está se conectando com padrões de significado que foram testados e refinados ao longo de milhares de anos de experiência humana. A aplicação prática mais poderosa do trabalho arquetípico é o que Jung chamou de imaginação ativa, um processo de diálogo consciente com as diferentes vozes e energias arquetípicas que operam em nossa psique. Ao invés de ser passivamente influenciado por essas forças, aprendemos a conversar com elas, negociar com elas e integrar conscientemente sua sabedoria em nossa vida cotidiana. Quando você se sente paralisado pela indecisão, pode dialogar com o arquétipo do sábio para acessar discernimento. Quando precisa de coragem para enfrentar um desafio, pode invocar o arquétipo do guerreiro. Quando busca inspiração criativa, pode se conectar com arquétipos como a musa ou o artista. Jung descobriu que quando desenvolvemos essa capacidade de colaboração consciente com forças arquetípicas, nossa vida se torna muito mais rica, significativa e poderosa, porque não estamos mais limitados apenas aos recursos de nossa personalidade consciente, mas temos acesso à sabedoria coletiva da humanidade codificada em nosso próprio inconsciente. Chegamos agora ao ponto crucial de toda essa jornada: como integrar tudo o que Jung descobriu sobre a psique humana em uma forma prática de viver que finalmente permite a transformação real e duradoura que você tem buscado. A vida individuada não é um estado de perfeição que você alcança e depois mantém para sempre, mas sim um modo dinâmico de existir que honra tanto sua natureza individual única quanto sua conexão profunda com padrões universais da experiência humana. É viver com o que Jung chamou de tensão criativa, mantendo consciente simultaneamente sua humanidade imperfeita e seu potencial transcendente, sua necessidade de pertencimento e sua necessidade de autenticidade, sua responsabilidade pessoal e sua rendição ao mistério maior da vida. Pessoas que alcançaram níveis significativos de individuação desenvolvem uma qualidade paradoxal, são simultaneamente mais themselves e mais capazes de se relacionar genuinamente com outros, mais centradas em si mesmas e mais generosas, mais conscientes de suas limitações e mais poderosas em sua autenticidade. A transformação que Jung descobriu
não acontece através de esforço de vontade ou técnicas de autoajuda, mas através de um processo que ele descreveu como submissão ao self, uma entrega à sabedoria organizacional natural da psique que sabe melhor que nossa mente consciente como nos guiar em direção à totalidade. Isso não significa passividade ou falta de responsabilidade pessoal, mas sim o desenvolvimento de uma forma mais sofisticada de responsabilidade que inclui responsabilidade por nosso crescimento psicológico, por nossa relação com o inconsciente, por nossa contribuição para o bem-estar coletivo da humanidade. Jung observou que quando as pessoas começam a viver desta forma, elas naturalmente se tornam o que ele chamou de personalidades criadoras de cultura, indivíduos cuja autenticidade e integridade têm um efeito transformador sobre todos ao seu redor, não através de pregação ou tentativas de mudar outros, mas simplesmente através de sua presença e exemplo. O que torna essa abordagem tão poderosa é que ela resolve o conflito fundamental que mantém a maioria das pessoas presas em ciclos de insatisfação, o conflito entre ser fiel a si mesmo e ser aceito pelos outros. Jung descobriu que quando completamos suficientes estágios do processo de individuação, quando integramos nossa sombra, quando desenvolvemos uma relação consciente com nossos complexos arquetípicos, descobrimos que nossa natureza mais autêntica não está em conflito com relacionamentos genuínos e contribuição significativa para o mundo, mas, na verdade, é a base para ambos. A pessoa individuada não precisa escolher entre ser autêntica e ser amada, entre seguir sua própria natureza e fazer diferença no mundo, porque descobriu que essas aparentes oposições eram falsas dicotomias baseadas em uma compreensão limitada de quem ela realmente é. Jung também descobriu que o processo de individuação tem implicações que vão muito além da felicidade ou sucesso pessoal. Ele acreditava que a individuação é não apenas um luxo psicológico para pessoas privilegiadas, mas uma necessidade evolutiva para a espécie humana. Em um mundo onde os problemas coletivos, guerra, destruição ambiental, desigualdade, fanatismo, são manifestações de projeções psicológicas não resolvidas e complexos arquetípicos não integrados, o trabalho de individuação se torna uma forma de serviço ao mundo. Cada pessoa que faz o trabalho difícil de integrar sua própria sombra está contribuindo para reduzir a quantidade total de projeção inconsciente no mundo. Cada indivíduo que desenvolve uma relação consciente com arquétipos de poder, sabedoria e criatividade está ajudando a evolução coletiva da consciência humana. Esta é talvez a motivação mais poderosa para embarque na jornada de individuação. A compreensão de que seu crescimento pessoal não é apenas sobre você, mas sobre sua contribuição para a cura e evolução de nossa espécie. A promessa final do trabalho junguiano não é uma vida sem problemas ou desafios, mas uma vida vivida em profundidade, com significado, com integridade e com uma sensação de participação consciente no grande mistério da existência. É a diferença entre existir na superfície da vida, reagindo automaticamente a padrões condicionados, e viver com o que Jung chamou de consciência cósmica, uma percepção de que sua vida individual é simultaneamente completamente sua e parte de algo infinitamente maior. Quando você compreende verdadeiramente o que Jung revelou sobre a natureza da psique humana e começa a aplicar seus insights de forma consistente em sua própria vida, você não apenas muda, você se torna um agente de transformação no mundo, uma pessoa cuja própria presença inspira outros a embarcar em suas próprias jornadas de individuação. E talvez esta seja a mais bela ironia de todo o processo.
Quando finalmente paramos de tentar mudar nossa vida através de esforços externos e começamos o trabalho interior de nos tornar quem realmente somos, descobrimos que nossa vida muda naturalmente, organicamente, de formas que nunca poderíamos ter planejado ou imaginado. Se você chegou até aqui, já demonstrou algo que Jung considerava essencial para qualquer transformação real: a coragem de enfrentar verdades desconfortáveis sobre a natureza humana e sobre si mesmo. A maioria das pessoas prefere permanecer na zona de conforto de suas ilusões familiares do que embarcar na jornada desafiadora, mas libertadora da individuação. Mas você é diferente. Algo em você reconheceu a verdade profunda do que compartilhei nos últimos minutos. Agora a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai permitir que se torne apenas mais uma informação interessante que você esquecerá em alguns dias? Ou vai usar isso como catalisador para iniciar a jornada mais importante de sua vida, a jornada de volta para sua verdadeira natureza? Jung deixou claro que o conhecimento intelectual sobre a psique, por mais fascinante que seja, não produz transformação por si só. A individuação é um processo experiencial que requer prática, paciência e, principalmente, coragem para enfrentar aspectos de si mesmo que você tem evitado há anos ou talvez décadas. Comece pequeno, mas comece hoje. Observe suas reações emocionais desproporcionais e pergunte-se que aspecto de sua sombra está tentando chamar sua atenção. Note quando você está operando completamente através de sua persona e experimente momentos de autenticidade genuína. Preste atenção aos seus sonhos e ao que eles podem estar tentando comunicar sobre seu processo de individuação. Desenvolva uma prática de diálogo interior com diferentes partes de sua psique, especialmente aquelas que você normalmente julga ou rejeita. Lembre-se, a vida que você está vivendo agora é resultado de escolhas conscientes e inconscientes que você fez baseado em quem você pensava que era e no que você achava que precisava para ser amado, aceito e bem-sucedido. Se essa vida não está funcionando, se você sente que algo vital está faltando, se você tem a sensação persistente de estar desperdiçando seu potencial, então é hora de questionar essas suposições fundamentais e começar a descobrir quem você realmente é quando todas as máscaras são removidas. Jung nos mostrou o caminho, mas cada pessoa deve percorrer sua própria jornada de individuação. O mundo precisa desesperadamente de pessoas individuadas, pessoas que fizeram o trabalho interior necessário para parar de projetar seus complexos não resolvidos sobre outros, pessoas que podem conte, pessoas que têm a coragem de viver em integridade, mesmo quando isso é inconveniente ou desafiador. Sua jornada de individuação não é apenas sobre sua própria felicidade e realização, embora certamente inclua isso. É sobre se tornar o tipo de pessoa que pode ajudar a curar as divisões e conflitos que existem no mundo, porque primeiro fez o trabalho de curar as divisões e conflitos dentro de si mesmo. Esta é sua oportunidade de ser parte da solução, ao invés de inconscientemente perpetuar os problemas. Se este conteúdo ressoou com você, se você sente o chamado para iniciar ou aprofundar sua própria jornada de individuação, deixe um comentário compartilhando qual insight de Jung mais impactou você hoje e como você planeja aplicá-lo em sua vida. Inscreva-se no canal para continuar explorando os ensinamentos transformadores de Jung e outros grandes pensadores que podem guiá-lo nesta jornada. E mais importante ainda, não deixe que esse momento de clareza e inspiração se dissipe sem ação. A vida que você realmente quer viver está esperando do outro lado da coragem de se tornar quem você verdadeiramente é. O tempo de começar é agora.